Bora para nossa parte 2 da aula de hoje. Essas aulas 29 e 30 são aulas de exercícios, nada de teoria nova, ou talvez tenhamos. Talvez tenhamos. Eu disse que a volta ia ser uma volta dura. E a gente lá na página 228, lembra que eu te falei que não ia aumentar minhas dívidas? E não vou. Né? Temos aí o problema 2 da Unicamp, primeira fase, que não é um problema, não parece ser tão duro, Sidão. Ele não é tão duro. Mas vamos falar um pouco dele. Olha, seja x um número real, e isso não te assusta mais, né? Uma medida de arco em radiano, tal que o seno desse arco mais o cosseno desse arco valha 0,2. Beleza. Logo, o módulo, valor absoluto, da diferença entre o seno e o cosseno é igual a. Então, o que acontece nessa questão, e é muito bacana estudá-la junto com você, é que ela permite mais de uma abordagem. A primeira abordagem que a gente vai fazer é a padrão, que um aluno ou aluna que tem estudado o tema diria, acho que eu vou por aqui. E veja se você não considera razoável. O aluno olha para isso e fala, como a gente fez agora há pouco, é uma relação entre seno e cosseno. Em vez de escrever 0,2, eventualmente a pessoa preferiu escrever 1/5, né? E falou, se eu juntar isso com a relação fundamental da trigonometria, dá um sistema. E dá mesmo. Só que esse sistema ele está um pouco menos simpático que aqueles anteriores. Veja se você entende por quê e concorda comigo. Não tem um quadrado aqui no seno, na primeira equação. Não tem um quadrado aqui no cosseno, na primeira equação. Na outra tinha. E aí, quando a gente isolou esse quadrado, substituímos direto aqui. Não, nessa não tem problema. Você vai lá, isola, por exemplo, o seno. Ele fica 1/5 menos cosseno. E agora, você eleva ao quadrado para depois substituir aqui. Perfeito. É isso mesmo. Você eleva ao quadrado. Mas perceba que começa a ficar enrolado. Porque quando você eleva ao quadrado os dois membros aqui, você tem um produto notável, né? Que você vai ter que o seno ao quadrado é igual a quadrado do primeiro, 1/25, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2/5 do cosseno de x, mais o quadrado do segundo. E é isso, essa expressão zona, esse trinômio, que você vai substituir no lugar desse seno ao quadrado. Não, por que eu? Porque não foi à toa que eu escrevi a primeira maneira e a chamei de padrão. Se você tiver afim, você segue adiante. Agora é com você. Ei, vai me deixar na mão? Não. Eu vou me dedicar a uma segunda maneira que te colocaria em vantagem em relação a quem pensasse assim. Mas vale a pena você terminar isso como um exercício, ok? Vá por aqui. Substitua, resolva essa equação para achar o valor do cosseno, substitua nessa primeira equação para achar o valor do seno, calcule a diferença entre eles e o módulo dela. Tá tudo certo. Mas existe uma segunda maneira que é um clássico de quem se prepara para vestibulares, que é seu caso, né? Vem comigo, vamos olhar para a segunda maneira. Essa clássica, que quem estudou um pouquinho mais enxerga, ela não é tão simples, tá? É a seguinte, eu parto desse seno mais cosseno. E tive uma ideia meio mirabolante, hein? Não dá para dizer que ela não é mirabolante. Eu posso escrever 0,2, posso escrever 1/5, não interessa. O que eu vou fazer, e olha, é delicado, hein? Eu vou elevar ao quadrado os dois membros dessa igualdade, mas do jeito que está escrito aqui. E olha o que vai acontecer. Não vá falar bobagem.
Aqui tem quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mas tem também o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, hein? Não vai me dizer que isso aqui vai dar 1. Não dá. Da seno ao quadrado, vou escrever nessa ordem, vai ficar simpático. Mais cosseno ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, igual ao quadrado de 1/5. 1 sobre 25. Certo? E como isso aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vale 1 inteiro, ou se você preferir, aqui é boa ideia, em vez de 1 inteiro, pensar em 25 avos, é malandragem. Eu estou falando que essa clássica é uma malandragem de quem se prepara para vestibulares, tá? Para quem nunca viu, vai falar, meu, isso é do além. Não, isso agora vai ser seu. Você vai dominar. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai escrever um valor para essa expressão aqui, ó. 2 vezes seno vezes cosseno. Ela vai ser 1/25 menos 1 inteiro ou menos 25 avos, vale menos 24/25 avos. Sidão, e daí? Me acompanhe, por favor. Olha o que acontece na sequência. Concentre-se no que a gente quer calcular. A gente quer calcular módulo dessa diferença entre seno e cosseno. Então, continua na malandragem. Eu vou chamar essa expressão, depois eu penso no módulo dela, tá? Eu vou chamar de E a expressão seno menos cosseno. Eu gostaria muito de saber o valor do E. E, inicialmente, eu imaginei que, para saber o valor do E, eu precisava saber o valor do seno e do cosseno. E não é verdade. Olha que simpático que é isso, meu. A gente pode também, na álgebra, a gente pode fazer isso quando quiser. Numa igualdade, elevar os dois membros ao quadrado. Então a gente chegou à seguinte conclusão: que o valor dessa expressão E, que eu quero muito conhecer, elevado ao quadrado, é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, cuidado, cuidado agora, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Sidão, acho que eu comecei a sacar. Imagino que sim. Apareceu, quando eu elevei esse treco ao quadrado, a nossa relação fundamental da trigonometria, que é 1, e apareceu também o oposto dessa aqui. Sidão. Então isso vai dar 1 inteiro, e esse 1 inteiro você já deve estar imaginando. Eu vou escrever 25 avos, 1 inteiro, menos 24/5 é mais 24. Eu falei quintos, né? Mal aí. 25 avos. Certo? Sidão. Pois é, espero que você esteja aí me acompanhando. Bom, essa soma resulta 49/25 avos. Esse é o meu E quadrado, certo? Não, se o E quadrado é 49/25 avos, o que eu posso dizer do E? Que o E vai ser ou mais ou menos raiz disso. Portanto, mais ou menos 7/5. E se você olhar para as alternativas, elas são números decimais, então eu vou transformar isso aqui num decimal, né? É o mesmo que 14 décimos ou 1,4. E como a gente está falando de valor absoluto, o módulo de E, ou seja, o módulo de seno menos cosseno, é 1,4. Olha, eu tenho aí, me acompanhando nesse bate-papo, tcharam, alternativa D. Um montão de gente diferente, não é verdade? Tem gente aí que já estudou alguma vez para vestibular,
Tem gente aí que fez um ensino médio sensacional. Tem gente aí que foi aluna do Massa, do Yudi, do Trindade. Pô, tem gente que domina a trigonometria pra caramba e olha para isso sem grande surpresa. Tem gente aí que nunca viu esses truques e fala, mano, eu nunca vou fazer isso. E eu ia te propor que tirasse esse nunca daí. E olhasse para as duas versões que eu mostrei e dissesse, ah, bacana, dominei mais uma. Lembra? Seu repertório fez? Aumentou. Joia? Bom, seguindo, eu disse que as duas próximas questões eram duras, né? Essa era um pouquinho. Sidão. Se essa era um pouquinho, a outra é pior. Não sei. Vamos avançar? E aí você me diz o que você acha? Olha só. A próxima questão que eu escolhi é a questão 3. Sidão, caramba! Pois é, essa é danadinha. Você vai olhar para ela e falar, meu... Não, também, né, da FUVEST. Não, não é porque é da FUVEST. Mas vamos lá, vamos conversar sobre ela. Sabe-se que existem números reais A e x0, sendo A positivo, sei lá se isso vai ser útil depois, é bom ficar atento e atenta, tais que o seno de x, mas quem é o x, Sidão? Ele vai dizer daqui a pouco, mais 2 cosseno de x seria igual ao produto desse número A positivo, que eu não sei quem é, pelo cosseno da diferença entre esse x, espera lá, esse x que ele vinha apontando aqui e aqui, aponta aqui também, a diferença entre ele e o x0, que é um número fixo. Esse A e esse x0 são números fixos. Esse x que ele vai apontando é um número real qualquer. Não, qualquer. Qualquer que você escolhesse. Para qualquer número real, isso aqui seria verdade. Se você trocasse o x por 1, seria verdade. Lembre-se que existe 1 radiano. Existe seno de 1 radiano. Ainda que a gente não saiba de cabeça. Você podia trocar o x por 30 graus? Não, a gente está falando de medidas em radianos, tá? Podia trocar o x por π sobre 6, Sidão? Podia. Podia trocar o x por π sobre 4? Podia. Isso valeria sempre. E essa seria uma maneira de calcular os valores de A e x0. Essa é a ideia. Ele quer saber o valor de A. Então, veja, nessas situações, tem um padrão clássico. Se eu tenho dois elementos por descobrir, a ideia seria fazer duas substituições, criar um sistema com duas incógnitas, o A e o x0, e resolver esse sistema. Costuma ser o padrão em álgebra. Só que quando ele fala para você que você está livre para escolher qualquer x real, dá uma travada. Você fala, mas qual que eu escolho? Dá um pause no vídeo e pensa um pouquinho. Eu já te dei um pontapé inicial aí. Sidão, você acertou o pontapé. Desculpa, eu só queria te dar um empurrãozinho. Você empurrou, eu caí. Não, senhor. Vamos lá. Dá um pause e volta para a gente terminar essa questão. Vamos lá. Você deu pause? Deu? Bora lá. Olha só. Vamos supor que você fosse escolher os mesmos valores de x que eu começaria escolhendo x igual a zero. E só faz sentido se eu justificar para quê, né? Olha lá. Se eu escolhesse o x igual a zero, o que aconteceria na nossa expressão? Apareceriam o seno de zero, que eu sei calcular, mais duas vezes cosseno de zero, que eu sei calcular, igual a, que eu quero conhecer, vezes o cosseno de zero menos x0, ou seja, de menos x0. A minha escolha do zero foi boa, mas deixa eu justificar por quê. Porque eu sei o seno de zero, e se tudo correu bem, você também sabe. Ele vale zero. Eu sei o cosseno de zero, e se tudo correu bem, você também sabe. Ele vale 1. E aqui aparecendo as nossas duas incógnitas, o A e o x0. Eu tenho uma equação com esses dois caras. Não, mas não apareceu x0, né? Apareceu menos x0. Pois é. Mas no final da aula passada, a gente lembrou que tanto mais x0 como...
como tanto mais x0 como menos x0 tinham o mesmo cosseno. Então, cosseno de menos x0 pode ser escrito igual a cosseno de x0. Ficamos com uma relação interessante dessa substituição do x por zero, hein? Deixa eu ver, eu peguei a cor errada aqui. Quando eu escolhi x igual a zero, eu descobri que 0 mais 2 vezes 1, 2, é igual a vezes cosseno de x0. 2 igual a vezes cosseno de x0. Agora, a minha expectativa é a seguinte. Se eu escolher um outro bom valor para x, do qual eu saiba calcular o seno, saiba calcular o cosseno, e que apareçam aqui o a e, eventualmente, cosseno de x0 de novo, vai ser simpaticíssimo. E eu mato aquele sistema. Só que alguém vai dizer, não, mas se aparecer a vezes cosseno de x0, tem que dar 2 de novo, não vai ter variação. Tem razão. E agora eu vou fazer uma escolha que a gente vai precisar bater um papo para você entender o porquê. Eu vou escolher x igual a π sobre 2. Sidão, podemos falar 90 graus? Podemos dizer 90 graus, mas a gente vai escrever π sobre 2, porque as medidas são em radianos, ok? Mas estamos sim falando do equivalente a 90 graus aqui. Sidão, por que você escolheu esse cara se vai ficar assim a bagunça? Olha, seno de π sobre 2. Começa porque nós sabemos calcular o seno de π sobre 2. Mais 2 cosseno de π sobre 2 continua porque nós sabemos calcular o cosseno de π sobre 2. Igual a vezes, e aqui daria uma enroscadinha. Vai dar cosseno de π sobre 2 menos x0. Sidão, tem aquelas fórmulas lá do cossa, cossa, senta, senta. A gente não falou disso, não seria justo eu querer usar hoje, certo? Se a gente ainda não falou disso, pode ser que você conheça. O que a gente vai fazer é uma outra coisa. Lembrar de uma relação muito especial que você estudou com Titio Ikeda, relembrou outro dia comigo e agora podemos falar dela. Vou falar bem simplesinho, tá bom? Num triângulo retângulo, vamos lembrar aqui de catetos B, C e hipotenusa A. Se você tem um ângulo interno que mede x0, um outro ângulo interno eu poderia chamar de qualquer nome, mas ele é o complementar do x0. Esse cara mais esse resultam 180. Então, esses dois resultam 90. Então, esse carinha aqui é o 90 menos x0 em radianos, π sobre 2 menos x0. Sidão, é estranho, mas faz sentido. Tomara. E uma coisa que você já sabe. Quem é o cosseno desse cara? Cosseno do π sobre 2 menos x0. É cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa, Sidão. Certo? E quem é o seno de x0? Cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa, Sidão. Perfeito. Então, se tudo correu bem, você sacou, lembrou, que o cosseno e o seno de arcos complementares coincidem. Quando a soma de dois caras é 90, o seno de um coincide com o cosseno do outro. Por conta do que a gente acabou de ver nesse triangulinho aqui. Sem muito mistério. Tá bom? Então, aqui nessa expressão, olha o que a gente vai poder escrever. No lugar do seno de π sobre 2, 1. Do cosseno, 0. E no lugar do cosseno desse cara todo desconfortável, a gente vai escrever seno de x0. E conseguimos mais uma equação mega simpática, ainda que eventualmente você não esteja achando. 1 mais 2 vezes 0 é 1, que é igual a vezes seno de x0. E o que o cara quer saber? Ele quer saber o valor de A. Olha a malandragem que eu vou fazer. Eu vou escrever tanto o cosseno como o seno em função de A. Aqui, ó. Cosseno de x0 vai ser 2 sobre A. Então, eu posso dizer que eu estou sofrendo?
eu te dou um abraço virtual. Nessa, o seno de x0 é 1 sobre A. E aí, finalmente, para todo arco que você quiser, é verdade que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno, a internet está zoando, vale 1. Então, se isso é verdade, o quadrado do seno é 1 sobre A ao quadrado. O quadrado do cosseno é 4 sobre A ao quadrado. Isso é igual a 1. Que se eu quiser, em vez de 1, posso escrever A quadrado sobre A quadrado. A vantagem é que esses caras vão-se embora. Eu multiplico tudo por A ao quadrado. Descubro que o A ao quadrado vale 5. E que, finalmente, se o A é positivo, eu nem preciso... Opa, enroscou aqui. Se o A é positivo, eu nem preciso pensar no mais ou menos. O A é raiz de 5. Olha lá para as alternativas. Tcharam! Sensacional, Sidão. Meu, essa é de lascar. Sidão, eu nunca faria isso. Olha como você está indo bem no português. Você nunca faria. Agora você fará. Tem que estudar, tem que aprofundar. Mas eu já te disse algumas vezes. Esse aí, então, ouviu várias. A apostila, ela escolhe, eventualmente, questões duras para a gente começar. Por isso que às vezes eu inverto tudo e começo com as mais molinhas. Mas em algum momento a gente tem que encarar essas, não dá para fugir eternamente, tá bom? Mas elas não são as que estão presentes sempre nas provas. Há uma oscilação, há questões mais simples, há questões mais duras. Vamos trabalhando com todas, tá legal? Descansa um pouquinho. Quando você voltar, tem um presente para você. Algo que não estava aí previsto na apostila, mas quero te mostrar em trigonometria. Até já.